Olá, nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá? Louvado Senhor seja teu nome, por tua fidelidade, pela tua graça e pelo seu amor derramado sobre nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, porque o Senhor é o único digno de todas essas coisas. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos ouve, cuida de nós e é um Pai presente. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Senhor, pelo nosso sustento, obrigado porque nos guarda, nos protege, nos guia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, porque veio, viveu esta vida por nós, morreu na cruz por nós e está vivo, ressuscitou e nos prometeu uma vida eterna ao seu lado. Louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado porque nos transforma, nos cura, nos preenche. Obrigado, Senhor, por tudo que faz e por tudo que ainda vai fazer por nós. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza da sua volta. Temos a certeza que o Senhor virá para reinar nesta terra. Obrigado por tudo, e tudo isso é para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã e ministra aos nossos corações. Fala conosco através da sua palavra. Que possamos compreender tudo o que estamos lendo, que possamos compreender a tua mensagem dada pelo profeta, que possamos entender o que é uma narrativa, uma história, o que é para aquele tempo, e também possamos extrair coisas para compreender o que estamos vivendo e o que tem aqui para hoje. Qual as nossas atitudes e as nossas mudanças para hoje, para que possamos viver uma vida segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome. Derrama, Senhor, da sua graça sobre nossas vidas. Derrama das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, também da sua cura, do seu poder, da sua transformação, do seu consolo. Ah, Deus, quantas pessoas enfermas nesses dias. Quantas pessoas vivendo dias difíceis. Que o Senhor esteja sustentando-as, cuidando de suas famílias, de seus lares. Que a sua vontade, Pai, sobre a vida dessas pessoas sejam soberanas. Que a cura do Senhor traga uma transformação tão grande na vida dessas pessoas, para que elas sejam e vivam o testemunho do Senhor. Que isso traga um amadurecimento, Pai, na vida dessas pessoas. Conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai. Aquelas que o Senhor deseja levar. Que o Senhor esteja trazendo esse amadurecimento e esse consolo ao coração daqueles que ficam, para a honra e para a glória do teu santo nome. Mas que a gente possa sempre compreender que a tua vontade é soberana e é melhor para todos nós. Espírito Santo, derrama dos teus dons sobre nossas vidas, capacita-nos, nos enche da tua presença para que possamos ter todo o poder, toda a ousadia de levar o evangelho do reino aonde este tudo para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado e glorificado sempre. Dai-nos, Espírito Santo, esta sede, esta vontade de buscá-lo, de se entregar, de transformar as nossas vidas e entregá-la em suas mãos todos os dias, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa língua que muitas vezes não conseguimos controlar dentro de nossa boca. Perdoa os nossos olhos que muitas vezes cobiça aquilo que não nos pertence. Tem misericórdia, Senhor, de nosso ser pecaminoso, Pai. Nos purifica, nos santifica, nos ensina a estar cada vez mais próximo de Ti e assim estar cada vez mais revestido da Sua armadura, cada vez tão mais cheio do Espírito ao ponto de, ao vermos o pecado, conseguimos compreendê-lo e sair fora, ou então vencê-lo para a honra e para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, exaltado e engrandecido através de nossas vidas, para que as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, Pai, possa ver o Espírito Santo em nós, que os nossos olhos possam brilhar à luz do Teu Espírito, para que assim, cheios de poder, de autoridade, possamos levar o Evangelho do Reino aonde estivermos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, te clamo pela nossa nação, que o Senhor venha derramar da sua graça, do seu poder sobre o Brasil. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta, Senhor, a tua liderança, para que eles venham cada vez mais desejar a tua presença, que eles compreendam que não há avivamento sem entrega, sem oração. As pessoas querem um avivamento como um passe de mágica, como algo como um estralar de um dedo. Não, avivamento precisa de compromisso, de jejum, precisa de oração, precisa de leitura da palavra, precisa de uma entrega do seu povo, que comece a haver essa compreensão, Pai, para que haja o derramar do teu Espírito nesses últimos dias sobre a nossa nação, e que esse derramar do Espírito de Elias, onde vai nos dar todo o poder e a autoridade para levar o seu evangelho, Pai. Eu sei que será sobre seus filhos maduros que isso vai acontecer. Mas comece já, Senhor, a despertar o teu povo, a despertar a tua igreja, a despertar a liderança da sua igreja. Chega, Senhor, de igrejas ou espirituais demais, ou então racionais demais, Senhor. Que haja um equilíbrio, que o teu Espírito realmente possa agir dentro das igrejas racionais, Pai, das igrejas tradicionais, mas que também haja uma consciência do teu Espírito verdadeiro e um estudo da tua palavra verdadeiro dentro das igrejas pentecostais também, Senhor. Que haja um equilíbrio dentro do teu povo, para que haja a compreensão real do que o Senhor está planejando e fazendo para esses tempos. Chega, Senhor, de conflito entre líderes, de discussões tolas que fazem com que muitas vezes alguns aprendem, mas a maioria acaba se afastando, falando: olha, esses cristãos, eles mesmos não se entendem. Tem misericórdia, Pai, que a tua palavra seja apenas uma, que as pessoas possam compreender que placa, doutrina, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Compreender que a cruz e a ressurreição e a sua vinda é a promessa do Senhor para este tempo. Que precisamos sim ser lavados, tirados do lamaçal, que precisamos sim ter uma jornada, uma caminhada ao seu lado, e que desejemos sim a sua volta, o seu retorno, sabendo que trará justiça, paz, amor, transformação. E ali a morte será vencida, o pecado será vencido, para a honra e glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja glorificado e exaltado hoje e sempre. Seja, Senhor, com as nossas crianças. Seja, Senhor, esteja cuidando daquelas que não tem nem como se defender dentro do ventre de suas mães.
mas que a sociedade, que o mundo, que o mal está conduzindo e influenciando estas mães para tirarem essas crianças, matarem elas ainda dentro de seus ventres. Como a tua própria palavra disse, Pai, se essas mães já estão com esses tipos de pensamento, esses desejos, seque esses ventres. É duro falar isso, mas que o Senhor realmente dê filhos para aqueles que desejam, para a honra e glória do teu santo nome. Chega, Deus, de tanta morte, mas sabemos também, Deus, que a iniquidade, a impureza, a maldade desses dias só vai aumentar. Proteja também, Senhor, as crianças que estão em fase escolar ou dentro de suas casas, onde são abusadas fisicamente e mentalmente pelas pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes pelos seus próprios familiares e muitas vezes por seus professores. Levanta, Pai, pessoas com princípios, tementes ao Senhor, que vão conduzir essas crianças ao seu reino, que com a autoridade vinda do teu Espírito vão falar dos teus princípios, vão amar essas crianças como o Senhor as ama. Tem misericórdia, Pai. Quantas vezes eu ouço de crianças que a única refeição que elas têm é a da escola. A Deus, tem misericórdia desse povo, dessa nação, Deus. Que haja realmente um levantar, Pai. Que a tua igreja seja um campo missionário disposto a ajudar as pessoas e não só a ficar apontando o dedo. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, para todas as nações. Traga paz para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio. Que o povo judeu, Senhor, possa conhecê-lo em sua plenitude. Que realmente, Pai, ali eles possam reconhecer Yeshua como Messias. A gente já tem percebido que toda essa roupa, essa máscara que foi colocada sobre o Senhor está caindo por terra. E estamos reconhecendo verdadeiramente quem é o Senhor. Chega desta capa romana, desse disfarce que foi colocado sobre o Senhor, que possamos compreender e entender quem verdadeiramente é o Senhor, quem verdadeiramente foi o Senhor. Chega, Senhor, dessas histórias contadas, onde engolimos e aceitamos sem nem pesquisar, sem nem compreender. Que sejamos, Pai, como povo de Bereia, que ao ouvirmos algo a gente enfie nossa cara nas Escrituras para entender se isso é verdade ou não. Que possamos estar tão cheios do Espírito ao ponto de compreender se a palavra que estamos ouvindo vem do Senhor ou não. Que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento, Pai. E que possamos, Senhor, verdadeiramente buscar ao Senhor, buscar aos teus dons, para que no fim dos tempos sejamos soldados preparados para qualquer coisa, mas que o teu Espírito nos encha dessa autoridade e poder. Não nos deixe, Senhor, de fora de tudo que o Senhor tem planejado para esses tempos, para esses dias. Vem, Senhor, com o teu poder sobre nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade e o teu querer. Desperta, Senhor, as pessoas. Que elas saiam deste coma profundo. Que, que elas possam sair verdadeiramente desse caixão. Que elas possam verdadeiramente desejar a tua presença. Para a honra e para a glória do teu santo nome.
para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Aí. Bom dia. Bom dia. E aí, beleza? Beleza. Volta bem? Tá bem. Legal. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Oséias. Oséias é um dos pequenos profetas, é o primeiro livro que abre essa jornada dos pequenos profetas. E a gente tem visto como Deus tem usado a vida de Oséias para ministrar sobre o povo de Israel. E como Deus tem demonstrado de várias maneiras o pecado de Israel, e principalmente como Deus tem demonstrado a sua misericórdia, como Deus é bom e como ele age. Então a gente tem visto a manifestação do Senhor e o seu poder sobre este povo. A gente tem visto a graça do Senhor sendo derramada. A gente tem visto Jesus se colocando, né? A gente pode começar a enxergar a essência de Jesus toda vez que fala sobre o Senhor ou sobre o Senhor falando através do profeta. E aí eu ainda estou apaixonado por esses versículos do 8 ao 11 do capítulo 11, onde o Senhor fala que jamais desistirá. Como vou desistir de Efraim, de Israel? E então o Senhor ainda continua falando, acusando, mostrando os pecados do povo, tanto de Israel, Efraim, Judá, mostrando a sua impiedade, mostrando a sua maldade, mas o Senhor sempre mostrando o seu amor e a sua consolação. E aí então a gente já está caminhando para o final dessas profecias, o final desta jornada, o final dessa história. E a gente sabe que não é muito feliz, porque mesmo o Senhor alertando o povo continua virando as costas para Deus e continua fazendo suas maldades, cometendo seus pecados, sendo enganadas por falta de conhecimento. E a base, principalmente dessa história do livro de Oséias, é isso. O povo ali padecia por falta de conhecimento. E quase 3.000 anos depois, a gente tem a mesma história. O povo padecendo por falta de conhecimento. 2.300 anos, mais ou menos, depois. A gente tem de novo o povo sendo enganado. Por quê? Por falta de conhecimento. O povo hoje tem preguiça de ler a Bíblia. E olha que naquela época eles ainda tinham a desculpa de não ter a Bíblia. De não ter os pergaminhos ali, não era acessível a todos. E nem todo aquele povo sabia ler. Então, quando a gente está lendo essas histórias, a gente precisa pensar que isso aqui eram narrativas que o profeta estava ali no meio de uma praça da cidade falando àquele povo. Não é igual a gente hoje que tem a facilidade de ter várias Bíblias em casas com várias interpretações e a gente pode ler, estudar, se aprofundar. Naquela época não tinha isso. Então, se você parar para pensar, nosso jugo pode ser muito maior. Porque se estamos sendo enganados por falta de conhecimento, não é culpa do sacerdote, é culpa nossa. Afinal de contas, hoje nós somos sacerdotes. Não, a gente não precisa entender que a gente não depende de líderes ou de liderança para estudar e compreender a palavra de Deus. E aí, a gente quer... mas se eu não aprendi isso, é culpa do meu líder. Não, a culpa é sua. A gente quer jogar o nosso erro, o nosso pecado, as nossas desculpas na liderança. E não, você é sacerdote.
Deus te deu liberdade, você tem a Bíblia. E ele fala que quem vai te revelar, ele não fala assim, ó, que quem vai te revelar é o seu líder espiritual. Ele não fala que o dono da verdade é o pastor, o apóstolo, o padre, o papa, ele não fala essas coisas. Ele fala que ao ler as escrituras, o Espírito Santo vai te trazer a revelação. Quanto mais conhecimento você tiver, mais o Espírito Santo vai te revelar esse conhecimento nos momentos certos. Então, quando somos filhos no início de uma jornada, ao ler a palavra, a gente tem um entendimento. Quando somos filhos maduros, próximos do Senhor, já no topo de uma montanha, vivendo uma vida com o Senhor, ao ler a mesma coisa, outras coisas nos são reveladas. Porque é o Espírito Santo que vai trazendo essas interpretações, essas revelações aos nossos corações. E quando a gente fica dependente de um líder espiritual, a revelação que a gente vai ter é apenas a dele. E aí a gente não vai ter, então, uma experiência com o Senhor. A gente vai sempre ficar dependendo da experiência do outro. E Deus nunca falou que queria desse jeito. Deus nunca falou que seria assim. A nossa busca, a nossa vida com o Senhor é individual. Então, quando esse povo padecia por falta de conhecimento, realmente a culpa era dos líderes sacerdotes. Hoje, este povo padece por falta de conhecimento por culpa própria. Lógico que tem também um pouquinho a culpa da história, da liderança, de tudo que não incentiva as pessoas à leitura. Se você parar para pensar, nós somos uma nação que não lê. Que fizeram uma pesquisa aí o ano passado, onde 85% da população brasileira não leu nenhum livro durante um ano. Imagina, então, pegar uma Bíblia que tem ali quase 1.000 páginas. Não vai ler mesmo. Vai brincar de roleta russa, né? Vai abre o versículo e lê só um versículo. Tá ótimo. Ou então a Bíblia só serve para só abre no domingo. Quando você participa de uma igreja que abre a Bíblia, né? Porque hoje isso está sendo raro também. Ou então você tem aquela Bíblia bonita com suporte que dá que as páginas chega a estar amarela no Salmo 90. Porque só serve para isso. Enquanto a gente não entender que a palavra aberta como ela está aqui, ela só tem poder quando a gente a lê, se aprofunda e busca conhecimento, porque a Bíblia aberta em cima da minha mesa, se eu não estiver lendo, buscando e estudando, não vai fazer efeito nenhum. Ela não é ela não tem poder mágico. O poder dela está quando você lê, quando você estuda, quando você tenta compreender o que está escrito. Agora, quando você deixa lá dentro do seu carro, dentro da sua casa, tomando poeira, muitas vezes, nada vai mudar. É apenas mais um livro. Caro, ainda por sinal. Alguns usam até como amuleto, né? Amuleto. Isso aí. Vamos lá, então, Oséias, capítulo 3, versículo 1, está falando sobre a ira do Senhor contra Israel. Então, a gente leu ontem também o pecado de Israel, e agora a gente vai ver a ira do Senhor sobre Israel. E o último capítulo fala sobre o arrependimento, a bênção do arrependimento. Então, Deus está trazendo o pecado, né? Está revelando o pecado de toda uma nação para que haja arrependimento, né? Mas antes de tudo isso, a gente sabe que a ira do Senhor vem sobre Israel. Capítulo 13, versículo 1. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer.
Então, olha só, Efraim era um homem exaltado em todo Israel. Então, ele era um homem com autoridade, com poder sobre a nação. Só que essa autoridade e poder o tornou culpado, porque ele começou a adorar Baal. Então, começou a morrer. Versículo 2. Agora, eles pecam cada vez mais. Então, ó, a gente tinha ali Efraim, e agora já está falando de quem? Da nação. Aqui já mudou, ó. Eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência. Todas elas obras de artesão. Dizem, dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos, feitos em forma de bezerro. Então, olha que loucura. Então, Efraim, com toda a sua autoridade e poder, era um homem exaltado em Israel, que deixou cair no pecado e começou a adorar Baal. E depois deles, então, todos os povos que vieram depois deles continuaram pecando, usando prata para fazer ídolos. E se você pegar a história, existe um negócio chamado ídolos domésticos, que que o povo de Israel, o que eles faziam? Eram tipo medalhinhas pequenas que eles carregavam no pescoço. E muito israelita, no tempo das festas, eles iam para o tabernáculo, para o templo, aqui no caso já, né? Faziam as festas, comemoravam as festas, mas em casa eles tinham seus ídolos domésticos e em seu peito carregava aquelas imagens como medalha. E ali, sempre que eles faziam desejavam alguma coisa, tirava ali e beijava aquela imagem para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Então, o Senhor está deixando bem claro aqui, olha, além dos sacrifícios humanos que eram feitos nos templos, né, diante da estátua de Baal, eles também beijavam os ídolos feitos em forma de bezerro. Então, olha o pecado cometido, e aí a gente simplesmente volta para os mandamentos. Não tereis outro Deus. Não adorai outros deuses. E era totalmente o que Israel estava fazendo. Versículo 3. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que vem cedo, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Então, quer dizer que logo vai sumir, vai acabar. Versículo 4. Mas eu sou o Senhor, o Deus desta terra, do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus, não é desta terra não, desde a terra do Egito. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, então me esqueciam. Por isso, virei sobre eles como um leão, como um leopardo. Ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa a quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Então, o Senhor está sendo bem claro, né? Olha, eu sou o Deus de vocês. Desde a terra do Egito, eu os tirei de lá. Eu guardei vocês. Eu os salvei.
Eu que protegia vocês quando no calor do deserto colocava uma nuvem sobre vocês. Na escuridão do deserto eu era o fogo que clareava todos vocês. Eu os alimentava. Mas quando eu estava dando tudo a vocês, vocês me esqueciam. O Senhor é muito bom, né, cara? Quando a gente fala que muitas vezes a gente vive uma vida no limite, é porque o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe que tem muitas pessoas que o Senhor, se o Senhor der tudo o que elas pedem, se o Senhor der todas as riquezas, os sonhos e desejos que essas pessoas querem, elas vão se afastar do Senhor. Elas vão se esquecer. Elas vão se encher de orgulho. Elas vão falar, eu fiz isso com a minha força. Se eu sou próspero hoje é porque eu trabalhei, é porque eu fiz, é porque eu. E aí muitas Põe vezes sempre o o eu Senhor... na frente, né? Sempre. Põe sempre o eu, né? E é por isso que muitas vezes o Senhor não permite que isso aconteça. Você tem uma vida boa, Cuidando de você si tem uma próprio. vida de lutas e de sobrevivência todos os dias, porque assim o Senhor o mantém próximo. O Senhor o mantém buscando, o Senhor o mantém desejando, porque se o Senhor te der fartura, você esquecerá. Você abandonará o Senhor. E aí você vai começar a achar que toda essa riqueza veio porque você trabalhou, porque você fez, porque você era capaz. E esquece que tudo é bênção e tudo é dado pelo Senhor. E foi o que aconteceu aqui com Israel. Israel se esquece do Senhor. Israel se esquece de quem os tirou do Egito, de quem os protegeu, de quem os alimentou e de quem deu as terras para eles. Pois eles não eram soldados capazes de vencer grandes exércitos. Mas o Senhor lutava com eles nas batalhas. E isso os fez vencedores e donos dessas terras. Mas então eles abandonaram ao Senhor e cometeram vários pecados. E aí o Senhor promete, então, que virá como leão, que os cercará como um leopardo, que os despedaçará como uma ursa quando perde o seu filho. Então ele está falando que simplesmente entendam que o castigo que virá sobre vocês não será algo fácil. Vai ser como um leão perseguindo vocês, que vem e quando captura ele despedaça vocês. Então, e se você parar para pensar, a Assíria, ela era considerada como um leão, como uma cidade que não tinha misericórdia de seus inimigos. Então o Senhor está deixando bem claro o que vai acontecer com Israel por causa de seus pecados. Versículo 9. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Então a gente pode chamar Israel de vira-casaca, né? Porque eles se tornaram inimigos do seu amigo, tornaram inimigos daquele que os protegia. 10. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-los em todas as suas cidades? E os oficiais que vocês pediu, dizendo, dai-me um rei e líderes, dai-me um rei na minha deles, um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as mulheres em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei no poder da sepultura. Curioso isso. Eu os redimirei no poder da sepultura. O comentário diz assim: o original hebraico permite que a frase seja lidada como uma afirmação ou uma pergunta. Devo redimir?
devo resgatar? O contexto parece oferecer oferecer pouca esperança. Não terei compaixão. Onde está a morte? Onde está o sepulcro? Não, na nova aliança, essas palavras podem ser entendidas de forma muito diferente, pois a morte de Cristo na cruz venceu a morte para nós, e assim a redenção de centrar-se no sentido possível desse versículo. Ali Paulo nos ajuda a ver a morte já não tem suas pragas e destruição, né, seu julgamento, mas dá lugar a uma bendita ressurreição da vinda de Cristo. Então aqui o sentido hebraico pode ser outro, né? Pode ser uma pergunta, né? Mas eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados, e dos seus depósitos, e todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo da Samaria carregará sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgado os seus ventres. Cara, olha que pesado. E olha que interessante, né? Como eu disse lá no versículo 11, o Senhor falando que não desistiria de Efraim. E aqui o Senhor está falando, olha, vocês vão penar por isso. E a minha compaixão por vocês não terei. Mas como assim? Se no capítulo anterior ele falou que terá compaixão e agora não terá mais, o Senhor terá compaixão daqueles que o buscam. O Senhor tem compaixão e misericórdia daqueles que o buscam. Agora, daquelas pessoas que vivem na iniquidade, que são assassinas, adúlteras, que cometem os pecados, não há compaixão. É igual a vinda do Senhor nos últimos tempos com a sua ira. Se a gente parar para pensar, as trombetas é a compaixão do Senhor. As trombetas é um tempo de aviso, olha, se arrependam, porque a minha ira está vindo. É que eu entendi mesmo, ele está o tempo todo falando para o pessoal se arrepender, né? Aí ele falando para o pessoal se arrepender, ele vai ter compaixão. Aí ele já sabe de todas as coisas, sabe que a maioria não vai se arrepender, então ele vai destruir. Logo ele já fala depois que destruirei todos aqueles que não se arrependerem, na verdade. Então, a gente tem ali, e aí a gente tem a ira do Senhor sendo o quê? Já o derramar de sua ira sem compaixão. Agora, o tempo de me aceitar, o tempo de arrependimento passou. Agora eu virei com todo o poder, com toda a minha ira. E aí aqui, cara, a gente está vendo algo assim, é terrível, né? O que aconteceu com o povo de Israel. A gente muitas vezes passa, Israel foi dominado pela Síria e pronto. Não, cara, coisas terríveis aconteceram. Olha o pecado. Eles foram mortos à espada, despedaçados, as mulheres grávidas rasgados os seus ventres. Então, o povo da Assíria, eles não tinham, eles eram malvados, né? Eles assassinavam as pessoas com maldade. A gente tem que lembrar que era um povo rústico, que era um povo maligno, que
que era um povo controlado pelo príncipe desta terra, que teve a oportunidade. Você imagina Satanás o tempo todo querendo destruir essa nação, este povo, que é o povo que um dia se levantará contra ele. Só que aí o que acontece? Esse povo é protegido por Deus o tempo todo. Então, todos os soldados que o Satanás se levantava para atacar Israel, Deus protegia Israel e não permitia essas vitórias. E Israel sempre saía vitorioso quando estavam firmados no Senhor. E aí a gente tem uma cena aqui agora qual? O pecado de Israel está tão grande que eles se afastaram de Deus e Deus falou, já que é assim que vocês querem, eu vou embora. Já que vocês escolheram me abandonar, me esquecer, me deixar, então agora vocês estão por conta própria. E aí o que a gente lê aqui como a gente precisa lembrar que esses títulos não existem, né, nos originais. É só para nos ajudar a ter uma ideia do que vai ali, mas muitas vezes ele só atrapalha. Mas o que a gente vê aqui é o Senhor contando para Israel, olha o que vai acontecer com vocês. Se arrependa porque ainda dá tempo. É igual quando Jonas ele vai para a Síria. Lembra que Síria e Assíria são coisas diferentes? Ele vai para a cidade da Síria e ali ele fala que a cidade será destruída, aquela cidade toda se arrepende e busca ao Senhor e a cidade não é destruída. Então o que o Senhor está falando aqui? Olha, isso vai acontecer com vocês, se arrependam. Mas a gente tem líderes e sacerdotes que não se arrependem. E a gente vai ter isso também do lado de Judá depois, pessoas que a liderança que não se arrepende. E aí a gente tem um povo quase destruído em sua totalidade. Só não é destruído em sua totalidade porque a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor é sobre aquele povo. Mesmo ele dizendo aqui, ó, não terei compaixão alguma, ele está falando não simplesmente para todos, 100%, mas sim daqueles que, eu acredito assim, né, daqueles que não se arrependem, daqueles que não têm seu coração voltado para o Senhor. Então o Senhor vai estar mostrando, olha, isso vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor colocou a mão, não simplesmente porque o Senhor saiu. E a gente tem um título por a ira, né, do Senhor contra Israel, mas a gente vê que Deus simplesmente saiu. A gente vê muitas vezes sobre Babilônia, por exemplo, que Babilônia foi usada por Deus para conquistar Jerusalém. E aí a gente tem ali a Babilônia ainda pegando os remanescentes, eles não matam a todos e pegam os remanescentes como escravos. Então significa o quê? Que ainda haverá um povo no futuro. E Jeremias, se eu não me engano, já tinha profetizado que o povo seria escravo por 70 anos na Babilônia. E aí a gente tem Daniel, ao ler as escrituras, perceber que o fim dessa escravidão estava chegando. E a gente tem então Neemias e Esdras se levantando para voltar a construir Jerusalém. E o rei persa, então, libertando o povo para voltar para suas terras. Então é toda uma história, toda uma narrativa, tudo Deus mostrando seu poder, sua autoridade e como é a vida com ele e como é a vida sem ele. Então eu acredito que o que a gente pode trazer para nós é isso. Como pode ser a nossa vida sem ele? E como pode ser a nossa vida com ele? A gente não tem um exército inimigo que vai nos atacar, nos despedaçar, como está aqui. Não agora. Porque ainda vivemos, tecnicamente, um tempo de paz. Mesmo no meio dessas guerras, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma leve sensação de perseguição. A gente não tem perseguição no Brasil. É só uma sombrinha de algo que ainda vai crescer.
E aí precisamos, então, estar firmados no Senhor para que sejamos guardados pelo Senhor. Mas, no final dos tempos, ou nós seremos amigos de Deus ou inimigos dele. E aí, cara, quando nos tornamos inimigos de um rei poderoso, a morte é iminente. A morte, ela é certa. É igual quando me veio a lembrança, quando um primo da Márcia, que era policial, foi morto num assalto por um moleque, né? Era um moleque. Cara, a polícia de Campo Grande inteira praticamente se colocou atrás desse cara. De juntar civil, militar, todo mundo, cara, não tinha mais. Porque ele era civil. E não tinha mais um emblema, né? Não tinha, era um policial morto, amigo de todo mundo. De helicópteros procurando este cara, ao ponto desse cara saber que a sua morte era iminente, dele passar na sua casa e se despedir dos seus pais. Porque ele sabia que não ia voltar. Então, quando temos um inimigo poderoso como Deus, ou a gente se rende a ele, se entrega a ele, se torna amigo dele, ou o nosso fim já está destinado, que é o fogo eterno. Então, Deus, ele é misericordioso, ele tem compaixão, mas ele também é um Senhor justo e que derramará a sua ira nos últimos dias. Fechou, gente? Fechou. Só uma observação aqui, Éder, que eu estava vendo no meu livro de estudo, de apoio também, falando sobre Efraim, né? Aqui ele diz o seguinte, que Efraim era a maior das 12 tribos, né? E é usado frequentemente como uma maneira de se referir a todo o reino do norte. Porque como Efraim era maior, então, às vezes, quando eles falavam Efraim, eles estavam se referindo ao reino do norte, né? Assim, é todo o reino do norte, né? Usava Efraim como, né? Igual, por exemplo, quando você está lá numa cidade, sei lá, você está lá, aí tá falando de São Paulo, por exemplo, mas tem uma cidade próxima. Você fala de todo São Paulo, né? Porque São Paulo é tão grande que aí você fala, fica parecendo que é São Paulo capital, mas é então mais ou menos isso, só porque eu vi aqui, ele começa falando, quando Efraim falava, os homens tremiam, ou seja, falando do... E aí, lá embaixo, ele fala assim, no 11, né? Não, no 12. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Caraca. Toda uma nação, né? Quando... Isso é muito louco, né? A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. É só pela misericórdia mesmo do Senhor. Porque todos os pecados nossos, o Senhor sabe. Não tem como esconder. E muitas vezes a gente acaba cometendo alguma coisa errada, algum pecado, e aí você fica naquela, né? Pequei, você fica tentando você esconder de você mesmo, sabe? Achando que assim Deus também não Toda Efraim ali, ele estava se sentindo um deus, né? Tudo que ele falava e inventava as leis ali, todo mundo aderiu a ele, esqueceu Deus. Tava pegando ele como um deus, toda Efraim. Tipo assim, todo aquele território, aquele estado grandão, igual você falou, você se referiu aí como a grande São Paulo. Aquele povo ali, ele segue a lei ali, não de Deus ali, lei de um cara grandão lá, maior, que inventou as leis. Então, o cara se sente um Deus poderoso. Aí o pessoal se afasta de Deus. Ele fala todo Efraim. A gente precisa entender que a gente está aqui
mais ou menos uns 300 anos depois de Davi. Davi, mais ou menos, reinou no ano 1000. E a gente está falando aqui de 700 antes de Cristo. Então, a gente tem uns 300 anos de história. E aí, antes de Davi, mais uns 300 anos. Então, desde Moisés, a gente tem aí uns 600 anos de história, onde o povo foi se perdendo, onde o povo foi abandonando ao Senhor. Lembrando que tudo isso era passado, né? E só que isso que você leu ali, que tudo fica registrado, é por quê? Porque se você parar no final, todos seremos julgados. Sim. E todos seremos julgados pelo quê? Pela nossa desobediência. Então, quando a gente... E como desobedecemos? Qual será o critério para esse julgamento? A lei. Então, enquanto você não tem a lei, você não pode ser julgado pela lei. Então, se a gente parar para pensar ali, Abraão, Jacó, Isaac e os seus filhos, eles não podem ser julgados pela lei. A lei a qual eles serão julgados é a que estava no seu coração, que Deus mesmo colocou sobre eles. Mas já depois de Moisés, quando essa lei é colocada para toda uma nação, o julgamento deles será baseado nessa lei. Assim como nós também. Então, a gente tem que dar graças a Deus por Jesus, porque ele veio cumprir a lei por nós. Então, hoje, quando formos julgados pela lei, ela não mais nos salva. Ao cumprir a lei, não tem mais salvação. Então, se eu cumprir a lei à risca, como Jesus cumpriu, não vai me salvar. A única coisa que hoje me salva é a graça de Jesus. É o seu sangue. Mas a lei, ela não foi extinta. Muitas vezes a gente tem na cabeça, não, agora eu vivo a era da graça. Tá, você vive a era da graça. E como você obedece a Deus? Cumprindo a lei. Cumprindo os mandamentos. Cumprindo o que Deus... Não estou falando para você cumprir todas, não. São aquelas leis morais, sabe? Não são as leis cívicas e nem as cerimoniais, que é sobre alimento, sobre vestidura. Essas coisas nos ensinam na história. Mas a lei moral não foi tirada. Na verdade, se você parar para pensar, Jesus elevou a régua. Então precisamos o quê? Estar firmados no Senhor e entender que a base do julgamento do Senhor no final, quando ele fala que toda a culpa de Efraim está anotada, porque lá no final, todo esse povo de Israel será julgado pelos seus pecados. Eles já estão sendo... Olha que curioso, eles estão sendo julgados já pelo que eles fizeram, que eles vão morrer e pagar um preço por isso. Mas a gente tem nas Escrituras falando que no dia do tribunal, no juízo do tribunal do trono branco, que será o último juízo, o último tribunal do Senhor, todos, sem exceção, todos serão julgados. Aqui é como se fosse uma sombra também, né? Isso aqui ele estava, Oséias estava falando, porque iria acontecer ali no Reino do Norte, ou já estava acontecendo, né? E depois viria acontecer no Reino do Sul, né? Mas também, se a gente pegar isso, ele remete aos tempos finais, quando seremos julgados, né? E aí, sim, tem toda essa parte aqui de, né, falando do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte, né? Então, é sempre isso, tem esse contexto, porque ele diz para aquela época, e também sempre tem sinais ou referências ou uma sombra daquilo que virá, né? A gente sempre tem que levar isso em consideração. Não pode ficar pensando, isso aqui aconteceu,
Isso aqui foi só ali, não, mas o Senhor está querendo dizer do que virá também. É só história, né? Porque não é só o capítulo de Apocalipse que diz sobre os finais dos tempos, e fora os outros, né, como o livro de Daniel. Se você pegar toda a Bíblia, ela tem coisas que diz sobre os finais, sobre o final dos tempos, né? É que a gente tem essa visão apocalíptica, né? Do fim dos tempos, onde a história foi nos dando, os cinemas foi nos dando, que é essa visão apocalíptica de pura destruição. E quando você lê o livro de Apocalipse sem um conhecimento básico, tudo que você vê também ali é destruição e perseguição. Mas a gente precisa entender que desde quando Adão pecou, Deus está executando o seu plano de consumação. Desde que Adão pecou, Deus está executando o seu plano na humanidade para chegar na redenção. Então, a revelação, que é o livro de Apocalipse, ele é só a cereja no topo do bolo. Porque todo o bolo já está sendo contado desde Adão. Então, o plano de redenção do Senhor vem desde que o homem caiu no pecado. E a gente fica achando, às vezes, que é só no fim dos tempos. Não. O plano de execução, de redenção da humanidade, de toda a criação, está sendo formado desde que Adão caiu. E Apocalipse ali, o auge, né, do fim dos tempos, ele foi profetizado, se eu não me engano, tem 150 versículos na Bíblia que fala sobre isso. Então a gente tem vários profetas falando sobre, como eu aprendi uma vez, eles estão atirando no tempo deles, né, contando a história do povo deles, mas muitas vezes essa flecha ela avança para um futuro também. Então a gente tem profecias que já se cumpriram e que não vão mais se cumprir. A gente tem profecias que se cumpriram, aí elas se cumpriram de novo em Jesus e vão se cumprir de novo no fim dos tempos. E a gente tem profecias que se cumpriram no tempo de Israel e vão se cumprir no fim dos tempos. Assim como tem profecias que se cumpriram em Israel e se cumpriram em Jesus. E assim como a gente ainda tem profecias que ainda não se cumpriram. Profecias do Antigo Testamento, dadas por Zacarias, Malaquias, agora não vou lembrar exatamente quem, mas que ainda não se cumpriram. Por exemplo, o rei que virá para libertar Israel, de Zacarias, ainda não se cumpriu. Porque Zacarias está profetizando ali depois de Davi. Então, precisamos entender que Deus está falando, está preparando o seu plano de consumação, de redenção da sua criação desde o pecado do homem. E a gente está cada vez mais próximo desta consumação, desses dias, onde veremos, então, todo o poder, toda a autoridade do Senhor sobre as nações da terra. Fechou? Fechou. Vamos estar orando, então, para a gente encerrar. E aí a gente volta segunda-feira para finalizar e ver qual o próximo livro que a gente vai estudar. Pode orar, Wanderlei, por favor? Sim, vamos orar. Estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, em Tua presença, Pai, para agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelas graças derramadas sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui aprendendo e tendo discernimento do Teu reino, das Tuas palavras. Obrigado por estar não só lendo, mas estudando e discutindo sobre todas as coisas que só o Senhor sabe de nossas
vontade, de nossos querer, que não é da tua graça, Pai. Tem que ser da tua vontade, do teu querer. Nos retifica, Pai, sempre para fazer o teu propósito, Pai. Que estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estar sempre agradecendo e te adorando, Pai. Quanta honra adorar o Senhor na dor, porque no final vai ser sempre adoração, sempre tudo livre, alegria. Muita honra para nós, humano aqui na terra, adorar o Senhor em meia dor. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossa vida, em nosso caminho. Agradecemos, Pai, por mais um dia, por acordar, por levantar. Agradecemos pelo fôlego da vida, Pai. Retificas, Pai, nós para ser sempre obediente. A gente está sempre exaltando e te adorando e buscando o conhecimento, Pai, para que um dia da tua volta estaremos prontos, acordados e preparados, Pai, para que nós não sermos enganados por falso profeta, por falsos Cristo, Pai, que seremos um sacerdote aqui na terra para o Senhor. Venha, Pai, com seu Espírito, derrama sobre nossos corações. Nos dê sabedoria, discernimento de tudo. Que o Senhor acordou-nos a cada momento, Pai, aonde quer que nós formos, a qualquer negócio que formos fazer, que ter a sua aprovação, Pai. A gente está sempre agradando o Senhor, fazendo as coisas que agradam os olhos do Senhor. Queremos sempre agradecer, Pai, e te louvar e te exaltar todos os dias, a todo momento, onde quer que nós vá. O Senhor venha abençoar as pessoas que estão enfermos, Pai, que não pôde entrar hoje também por algum motivo, que as pessoas se arrependam, acordem e transformem, Pai, mais pessoas para o reino. Nos usa, Pai, para ser luz, nos usa como ferramenta para levar o seu evangelho e conquistar mais corações, mais pessoas para o teu reino. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, porque somos pecadores, Pai. Somos fracos, somos falhos. Perdoa nossos pecados, Pai, porque sua misericórdia é eterna, Pai. Nos ensina a perdoar para nos ser perdoado, Pai. E que o Senhor venha cada dia mais fortalecer a nossa fé, a nossa crença, para estar sempre na tua presença, Pai, agradecendo por tudo, Pai. Obrigado pelo fôlego da vida, pela oportunidade de estar aqui, de levantar, de acordar e estar na tua presença, Pai. Queremos te adorar todo o tempo. Queremos ficar protegidos debaixo da sombra das tuas asas, Pai. Nos faça que nós se arrependemos, Pai, e buscamos o Senhor sem cessar, todo momento. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela família maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelos irmãos
que compartilha com a gente, nos ensina, aprende com a gente também. E é muito bom estar aqui, conectado com o Senhor, Pai, na Tua presença. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em minha vida. Queremos agradecer, em nome de Jesus, tudo, Pai, pela vida, por despertar, por acordar, por caminhar sempre para o Teu reino, Pai. Buscar e Te exaltar. Senhor, o único digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser louvado. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Paizinho. Obrigado mais uma vez. Que o Senhor venha abençoar todos a família aqui deste grupo. Que o Senhor nos guie e nos dê um ótimo final de semana, um ótimo mês, um ótimo ano, cheio da Tua graça, Pai. Porque não tem graça nenhuma viver sem Ti, Pai. Onde quer que nós vá, que o Senhor tenha a sua aprovação, que o Senhor vá na frente, Pai. Obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus, agradecemos Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo, mais uma leitura deste livro, onde a gente tem aprendido com os erros do povo de Israel. E a gente tem visto quanto Deus é bondoso e misericordioso. Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede pela palavra de Deus.